Segundo Crônicas, capítulo 32. Aleluia. E o título da mensagem desta manhã é sobre isso que a gente está falando aqui, que Deus é bom. E nós temos um Deus. Você sabia que Deus, Ele guerreia por você? Glória a Deus, né? Chegamos ao final dessa campanha. Creio que é assim, quando a gente faz uma campanha dessa, de jejum e oração, os frutos, eles não são assim, extintos, ou quando termina a campanha, a gente vai colher muitos frutos dessas campanhas de jejum e oração que a gente tem feito, não é? E isso é uma bênção na minha vida e na sua vida, tá? Então, segundo Crônicas, capítulo 32, nós vamos ler alguns versículos, porque o capítulo é longo, tá? Nós vamos ler alguns versículos aqui. Amém. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os seus comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de águas das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, e eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o muro da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para que nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Versículo 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo e matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao entrar ao templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi respeitado por todas as nações. Amém? Até aí, glória a Deus. Como o pastor Marcos ele disse aqui, ele falou um pouco aqui, a gente vive dias difíceis, e isso é muito claro, né? Então, como é violência, muita violência, a gente fala da economia, está um caos, a violência, e a gente ouve toda hora, toda notícia hoje é sobre guerra, não é? É guerra de Israel contra Irã, é Rússia, né, contra a Ucrânia, e outros rumores de guerra, e assim a gente vive os nossos dias. E é muito claro que a gente sofre consequências de tudo isso. E às vezes você se pergunta, né? Poxa, mas eu não tenho nada a ver com isso. E a gente sofre consequência, né?
Mas eu não causei isso, eu não fui atrás disso e a gente sofre. Mas é assim, porque nós vivemos nesse mundo, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara: desse mundo aqui jaz o maligno, né? Então, as situações causadas por outras pessoas, muitas vezes, podem realmente nos afetar, né? E toda essa situação, veja bem, falando aqui para os irmãos, a gente está na igreja, a gente ouve a palavra. Quando nós ouvimos estas notícias ou presenciamos essas situações, nós como cristãos, nós temos que nos posicionar. E eu vejo aqui algo muito interessante e uma pergunta: como você tem se posicionado diante de tudo isso? E a gente vê aqui, nós falamos aqui do rei, né, do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele começa a reinar, e a gente sabe a situação aqui do capítulo 32, que o rei assírio, ele tinha conquistado já ali Judá, né, ali a Samaria, ele já tinha conquistado toda aquela região, e ele desce para conquistar também Jerusalém. Ele queria invadir Jerusalém. Esse exército assírio, né, liderado por Senaqueribe, eles eram muito violentos. Eles queriam conquistar todas as cidades. A questão aqui é o seguinte: que eles invadiam uma cidade e a intenção deles não era levar as pessoas cativas. Eles não queriam levar as pessoas cativas. Eles queriam que as pessoas pagassem impostos para eles, através de gado, de alimentação. Então eles oprimiam muito as cidades que eles invadiam. E aqui o rei Ezequias ficou sabendo que Senaqueribe queria invadir Jerusalém. E aqui ele vai tomar uma postura, né? Ele toma uma postura que vai servir de lição para mim e para você. A gente vai ver alguns pontos aqui. E é interessante aqui, quando a gente, depois na sua casa você lê o capítulo inteiro, veja que há uma ameaça ao povo de Jerusalém, de invasão, e o rei Ezequias, né, toma um posicionamento, ele chama ali os seus comandantes, e eles começam a tomar algumas atitudes. A primeira atitude foi cortar a água, fechar a água que alimentava todos que chegavam naquela região. Então a água só ficou ali servindo para quem estava em Jerusalém. Quem estava fora de Jerusalém, a água totalmente foi cortada, né? E ali o interessante também aqui, que ele reúne os comandantes deles num pátio e fala para eles: olha, é o seguinte, nós estamos recebendo uma ameaça de invasão e os exércitos de assírios estão vindo contra nós. Só que vocês mantenham a postura, não tenham medo, sejam fortes. E uma palavra aqui que realmente impõe aquilo que nós devemos ter no nosso coração e mostra se nós somos cristãos ou não, né? Ezequias fala assim: olha, o que eles têm é a força do braço, mas o poder que está sobre nós é um poder sobrenatural que vem de Deus. E continuando aqui no trecho que nós não lemos, o que acontece aqui? O rei Senaqueribe, ele envia cartas e todo o seu exército para intimidar o povo de Jerusalém. E ele começa a falar: olha, Ezequias está enganando vocês, falando de um Deus todo-poderoso. Vocês já conhecem o meu exército. O rei falando: vocês já conhecem o meu exército, e todos os lugares que eu invadi, e todos os lugares que eu tomei posse, eles clamaram ao Deus deles, e o Deus deles não puderam livrar eles. Vocês acham que o Deus de vocês vão livrar vocês de mim? É essa intimidação que o rei da Assíria estava fazendo sobre Jerusalém. E ali ele coloca homens sobre o muro para gritar, falando isso. Ele envia carta aos oficiais de Ezequias, falando que o Deus que Ezequias estava pregando era um Deus que não tinha poder, que se outros deuses não impediram ele, o Deus de Ezequias também não tinha força para impedir. E é interessante que o inimigo, ele usa a mesma estratégia até hoje,
né? Então vamos ver alguns pontos aqui que pode nos ajudar aqui a questão de como entender que Deus guerreia por nós e o que nós aprendemos na atitude desse rei Ezequias. Primeira coisa, o rei ele demonstra fidelidade. Fidelidade. Veja que interessante que a fidelidade atrai o favor de Deus para nós. Se você ler aqui no versículo 31, no versículo 20, a partir do versículo 20, a palavra diz assim, ó: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei, aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso prosperou. Então, o que trouxe o favor de Deus e a certeza que Ezequias tinha, que o Senhor estava com ele, foi através da fidelidade de Ezequias. A questão aqui, veja que Ezequias, a palavra diz que foi Ezequias e fez tudo que o Senhor que agradava a Deus. O que nos impede hoje muitas vezes de atrair o favor de Deus para as nossas vidas é que nós escolhemos algumas áreas aonde a gente entrega na mão de Deus. Essa é a questão. E nós deixamos outras áreas aonde nós não somos fiéis a Deus. E aí nós queremos que Deus guerreie por nós. Mas como guerrear por nós se nós não somos fiéis a Ele? Essa é a questão. Sermos crentes, cristãos, fiéis, que tenham fidelidade a Deus, mas que isso você entenda que você é fiel, porque se nós temos alguma dúvida no coração se nós somos fiéis ou não, tem alguma área que precisa ser consertada. Então veja que o versículo 1 aqui, ele começa: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade. Agora, é interessante aqui, que depois dessa palavra, Ezequias começa a relatar que o rei assírio queria tomar a cidade dele. Veja bem, é importante a gente entender isso. Mesmo a gente sendo fiel a Deus, mesmo a gente estando aqui dentro da igreja, isso não vai impedir que muitas vezes nós tenhamos lutas, tá? O interessante aqui, o ponto aqui, é que nós somos preparados para passar pela luta, pelas dificuldades. O que a palavra nos diz, o que a palavra de Deus coloca para mim e para você, é que nós estamos sendo preparados para resistir às investidas do inimigo. E logo, o resultado, nós teremos a certeza que nós servimos um Deus que guerreia por nós. É onde você não teme, você guerreia, você luta, não é? Então a fidelidade de Deus demonstra o quê? A fidelidade a Deus demonstra o quê? Que nós confiamos nele, que nós depositamos nele a confiança, que o inimigo ele vai vir para um lado, ele vai vir para o outro, mas nós estamos guardados no Senhor. Amém? Então entenda isso, a fidelidade no Senhor, aquilo que você demonstra no seu dia a dia, na sua vida, em tudo que você tem, essa fidelidade vai atrair para você o favor de Deus. E é interessante quando o rei Ezequias menciona isso: olha, eles estão com a força do braço deles, mas nós temos um poder maior, que é Deus. Aleluia.
Você tem um poder, esse Deus trabalha por você, esse Deus guerreia por você, e nós temos que ser lembrados disso todos os dias. Nós temos que ser lembrados disso todos os dias. Veja aqui, Salmo 101, verso 6, diz assim, ó, os meus olhos procuram os fiéis da terra. O Senhor tem encontrado em você essa fidelidade? Olha só que importante. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Né? É como os olhos do Senhor procuram verdadeiros adoradores. É como os olhos do Senhor estão sempre sobre aqueles que creem nele. Então, atrair o favor de Deus para nós é manter a fidelidade com Deus. Pense sempre nisso, tome muito cuidado, né? De buscar realmente o favor de Deus através da fidelidade. Nós queremos atrair o favor de Deus querendo fazer troca com Deus, isso não funciona. Não funciona, é a nossa fidelidade. Amém? Outro ponto. Isso aqui é muito interessante, é muito importante. Até na palavra do pastor Marcos aqui, ele até mencionou algo aqui. No versículo 2 e versículo 3, olha o que o rei fala assim, ó. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem das águas. Quando nós queremos essa proteção de Deus, quando nós queremos andar realmente nos caminhos do Senhor, para que a gente veja esse favor de Deus, nós temos que buscar conselhos e não se isolar. Veja que Provérbios 11, 14 vai dizer assim, ó: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Então, veja bem, não guerreie, não lute uma guerra sozinho. Ninguém vence uma guerra sozinho. Então, nós temos o quê? Que buscar conselhos. Quantas vezes, em situações, eu já conversei com tantas pessoas? Porque às vezes a gente está tão fixado ali naquela situação e nós não conseguimos ver o que está ao nosso redor. E quando você senta para conversar com pessoas que são tementes a Deus, com pessoas que têm um entendimento, você recebe um bom conselho que pode te ajudar. Não se isole, procure ajuda. Não se isole na sua dificuldade, peça conselho, não é? E veja que o rei aqui, ó, quando Ezequias viu, né, que estava vindo, ele consultou os seus oficiais e comandantes. Ele era o rei, ele poderia tomar decisão, ele poderia falar assim: olha, está tomada essa decisão, acabou, é isso que nós vamos fazer. Não, ele chama os seus oficiais, os seus comandantes, ele senta e discute com eles. Talvez ali alguém teria uma maneira melhor de começar a agir, mas não, ele buscou conselho. Você tem dificuldade de buscar conselho de alguém? Tem pessoas que são muito fechadas, tem pessoas que ficam remoendo alguma coisa assim, às vezes coisas simples de ser resolvidas, que se ela sentasse com uma pessoa e pedisse um conselho, seria resolvido, mas ela fica às vezes anos com aquilo guardado dentro dela. Não faça isso. Busque conselhos de uma pessoa que você confia, principalmente uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que conheça a palavra de Deus. Então, buscar conselhos, isso faz com que a gente também comece a desvendar muitas vezes aquilo que está em oculto dos nossos olhos. Isso ajuda
a gente ia enfrentar dificuldades. Veja que o povo aqui, eles receberam uma ameaça, e essa ameaça ia se concretizar, porque eles estavam já descendo em direção a Jerusalém, e eles tinham que tomar fazer alguma coisa, mas buscaram direcionamento. Não faça nada sem buscar direcionamento de Deus. Ezequias já tinha mostrado fidelidade a Deus, então tudo o que ele fizesse ali, o Espírito Santo já estava conduzindo. Então, quando nós mostramos essa fidelidade ao Senhor e buscamos conselhos, o Espírito Santo começa a conduzir. Quando você abre o seu coração com sinceridade, falando assim: não, eu preciso buscar a ajuda de alguém, não tenha dúvida, o Espírito Santo vai direcionar a pessoa correta para você falar. Amém? E em tudo isso nós podemos sentir o quê? Deus guerreando por nós, porque é Ele que conduz tudo. Veja que tudo começa com fidelidade. Nunca esqueça, em primeiro lugar, com fidelidade. Ok? Vamos lá. Outro ponto, versículo 4. Esse é um ponto importante também. Versículo 4 vai dizer assim: assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Veja que é interessante, por que eles fecharam aqui as fontes? Quando os exércitos vinham, ou pessoas vinham de outras cidades, chegando a Jerusalém, e ali as pessoas vinham caminhando, muito cansados, e eles paravam naquelas fontes para tomar água, para se banhar, para se refrescar. Então essa atitude aqui foi para que o exército que viesse contra eles ficasse sem recursos de água. É impossível ficar sem água. Você consegue ficar até alguns dias sem comer, mas sem água não. Agora, qual o ponto aqui que a gente traz para nós aqui? Elimine tudo da sua vida que alimente o inimigo. Aqui eles estavam eliminando aquilo que ia alimentar, que ia dar vida, vigor ao inimigo. Você sabia que nós, muitas vezes, alimentamos o inimigo? No meio da guerra, no meio da batalha, você está lutando, e você começa, um exemplo simples que a gente sempre fala, você começa a murmurar, você está alimentando o inimigo. Ou no meio da guerra você fala assim: mas será que vale a pena continuar guerreando? Você está alimentando o inimigo. Ah, mas tudo bem, mas as coisas não acontecem, só acontece para o outro. Você está alimentando o inimigo. Ah, mas eu já sei que eu vou sair hoje aqui, eu sei que eu vou ter dor aqui, eu sei que vai ser difícil ali, eu sei que tal pessoa vai me perseguir. Você está alimentando o inimigo. Com quais palavras você tem alimentado o inimigo? Com quais atitudes você tem alimentado o inimigo? Corta a fonte, seca a fonte do inimigo. Aleluia. Sabe, e a gente vai alimentando o inimigo vai colocando coisas na sua cabeça, o inimigo vai alimentando o seu coração de coisas ruins, e você vai deixando de confiar, você vai deixando de caminhar, você vai deixando de acreditar. Mas não, hoje eu não vou na igreja porque tá uma palavra de não você e Deus vai falar, mas não está acontecendo nada na minha vida. Você está alimentando o inimigo, é isso que ele quer. Então, se o inimigo vier até você e encontrar algo que satisfaça ele, ele vai agir, ele vai ter acesso à sua vida, ele vai ter acesso ao seu trabalho, ele vai ter acesso à sua família, ele vai ter acesso à sua saúde, ele vai ter acesso à sua vida espiritual, se você continuar alimentando o inimigo. É interessante isso, né? Muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente
Está pronto para falar, pronto para agir, pronto para esbravejar, mas você não pensa nisso, que a sua atitude só está dando um alimento para o inimigo agir, e cada dia você vai ficando mais fraco ainda, cada dia você vai perdendo mais a vontade de buscar a Deus, cada vez você vai perdendo mais a vontade de falar de Deus, de falar com Deus. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, feche todas as fontes que alimentam o inimigo. Amém? Pense nisso. Pense nisso. E sempre em primeiro lugar, o que nos dá força, sabedoria e discernimento para que a gente faça tudo isso é a fidelidade diante de Deus. Pense nisso. Amém? Glória a Deus. Porque todos os dias, meus irmãos, nós estamos diante de batalha. Tem como? Não é todo dia que a gente sai e a gente vai enfrentar o inimigo. Ou você acha que o inimigo vê você saindo e fala assim: não, deixa ele hoje, eu vou dar paz para ele hoje. Não vai. O inimigo, ele quer tirar a nossa paz em todos os momentos. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que guerreia por nós. Amém? Glória a Deus. Tenha isso, não? É a mesma palavra que Ezequias falou: não desanime, seja forte. Quem está lá fora luta com o braço dele, mas nós temos um poder maior, que é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, meu irmão, alimente aí a sua fé, né? Alimente a sua confiança. Não deixe que o inimigo coloque coisas no seu coração, na sua mente, tá? Fique muito atento quanto a isso. Creia no Senhor, confie no Senhor com todas as suas forças, né? É o momento da gente confiar em Deus, que não há mais para onde a gente ir, não há mais. Para onde a gente vai agora? O inimigo está atacando, né? Aí eu volto para vocês nunca mais esquecerem. Eu trouxe aquela mensagem lá atrás: acabou as férias da igreja. Hoje ou você serve a Deus, ou vou ser pesado aqui, ou serve a Deus ou serve ao diabo. Acabou, não tem mais saída, não tem, vocês sabem disso, muito claro, está aí, está muito exposto hoje, tudo que era errado, tudo que era pecado antigamente, está tudo exposto hoje, e as pessoas estão absorvendo essas coisas, as pessoas estão levando para a sua vida, as pessoas estão levando para a sua casa. Um domingo a pessoa está glorificando a Deus aqui, na segunda-feira ela está lá, no meio da bagunça, no meio de ímpios, né? Clamando lá e evocando o inimigo, Satanás, isso é muito claro. E aí nós queremos que Deus guerreie por nós. Nós queremos que Deus haja a nosso favor. Como? Se nós não somos fiéis a Ele? Como se a gente dá brecha, a gente não elimina aquilo que alimenta o inimigo na nossa vida? É muito claro isso. Amém? Glória a Deus por isso. Se você está dando amém, é porque você está concordando. Amém? Glória a Deus. No versículo 5, na parte A do versículo, diz assim, ó: depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro. Olha aí, fechando brechas, Vocês estão entendendo qual é a nossa parte na guerra? Deus, ele vai guerrear. O inimigo, Deus cuida dele, tá? A sua parte é fidelidade, vê na sua vida o que está alimentando o inimigo, e a palavra é muito clara aqui na parte A do versículo 5: depois, com grande empenho, reparou os trechos dos muros que estavam quebrados. Então tinha algumas partes dos muros da cidade onde o inimigo tinha facilidade de penetrar. Ezequias, junto com seus homens, vão lá e repara, ele fecha as brechas.
feche as brechas. Quais são as brechas da sua vida que você precisa fechar para que Deus guerreie por você? É emocional? Sentimental? É os olhos? Aonde seus olhos estão indo? Brechas? Você sabe quais são. Eu sei quais são as brechas. Cada um aqui sabe. Então cabe a você tomar uma postura, assim como Ezequias fez. Esse povo não vai dominar a minha terra. E você pode falar e declarar: Satanás não vai dominar a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha vida, os meus filhos, não vai, porque eu vou fechar todas as brechas. Aleluia. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso posicionamento, tampar todas as brechas, sabe? E assim a gente busca tantas coisas e vai para os caminhos tão difíceis, e às vezes as coisas estão do nosso lado. Alguma atitude tão simples que a gente tem que tomar para que o Senhor haja na nossa vida, a gente deixa, vai, sabe, protelando aquilo lá todo dia. Então você sabe qual é a brecha que você tem que tapar. Agora, se não tem nenhuma, amém, você está no caminho certo. Aguarda aí que o socorro está chegando. Deixa eu falar aqui. A palavra não disse que Ezequias era fiel? Ele deixou de receber ameaça? Não. Ele não estava fazendo tudo certo, fechando as brechas, eliminou o que alimentava o inimigo, mas o inimigo deixou, ele parou aí, o inimigo continuava avançando. Por isso que é importante a gente não dar um passo para trás. Por isso que amanhã você tem que ser vigilante. Ninguém está falando aqui de paranoia, ninguém está falando você andar para rua, cadê o inimigo? Não é assim. Mas é com a sua postura, se você tem cumprido tudo isso, sabe que vai acontecer em você, na sua vida? Paz. Você vai andar em paz, porque você sabe que o inimigo está te atacando, mas você também sabe quem está guerreando por você. Você sabe que o inimigo ele está querendo investir, mas você também sabe quem é que está impedindo do inimigo ter vitória sobre você. Porque você vem o quê? Cumprindo os requisitos que Deus pede para você cumprir. Você tem sido fiel, você tem tampado, eliminado aquilo que alimenta o inimigo, né? E você tem fechado as brechas. Se há uma coisa que o inimigo ele fica rodeando e tentando ver, é alguma brecha na nossa vida. E o exemplo que eu gosto de dar: o inimigo, ele não tem poder de entrar aqui, na sua mente, mas o inimigo acompanha os seus olhos, e aonde seus olhos estão mais fixos ali, todo dia, é ali que ele vai atacar, porque muitas vezes ele sabe que aonde seu olho aponta, a sua visão aponta, ali é a sua fraqueza. Então tome cuidado com isso, vigie, amém? Outro ponto aqui, nós lemos o versículo 5, a parte A, agora a parte B do versículo 5. Então vamos lá: depois de grande empenho, reparou os trechos quebrados do muro, e construiu torres sobre ele. Construir torre, o que significa assim, a gente construir torres? Para que construíam torres naquela época? Para vigiar. Então nós temos que ser vigilantes. As ciladas, né? A movimentação do inimigo. Então quando você está na torre, você sobe na torre, você tem uma visão ampla por onde o inimigo vem. E isso nós adquirimos pedindo ao Senhor sabedoria e discernimento. Então quando você fala assim: eu vou erguer uma torre,
Eu vou erguer uma torre. E você sabe, eu estava pensando na questão de torre, aí me veio claramente isso. E como a gente tem essa vigilância? Veja aqui, ó, que interessante. Nós fizemos 15 dias de oração nas madrugadas. Fizemos? Amém? Acabou esse período de oração, nós fizemos e encerra hoje 21 dias de jejum e oração. O que nós fizemos? Erguemos as torres. Você entendeu? Através da oração, através do jejum, nós temos uma visão ampla e a gente pode ver por onde o inimigo vai atacar. Peça para o Senhor me dê uma visão ampla de onde o inimigo vem atacando. E através do jejum, através da oração, você ergue torres. Amém? Vocês viram que interessante a atitude do rei Ezequias? Né? Deus foi dando direcionamento para ele fechar e parar todo lado que o inimigo vinha. Porque o inimigo é assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ver, às vezes você fala assim, poxa, mas eu luto, eu tenho dificuldade nesta área, né? Eu sempre estou lutando nessa área. O inimigo, ele vai, né? Ele bate naquela área sempre, né? E às vezes você fala assim, poxa, eu estava nessa dificuldade nessa área, agora é nessa, depois é nessa. O inimigo, ele procura, ele vai rondando, ele vai sondando ali, né? Então, por isso que o Senhor sempre, toda a Bíblia fala que nós pertencemos ao que? A um exército, né? Então, o exército está sempre em guerra, os soldados estão sempre em prontidão, então nós não podemos vacilar, porque o nosso descanso é só na eternidade, queridos. A nossa luta vai terminar na eternidade, algo que está bem próximo, mas enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, nós continuaremos sendo fiéis, continuaremos fechando todas as brechas, tirando toda a ação do inimigo, confiando em Deus e crendo que o Senhor é aquele que guerreia por nós. Por que temer? Eu sei que muitas lutas que você passa traz medo, eu sei que traz medo, mas Deus está à frente de tudo. Deus está sempre à frente lutando por você. Aleluia. Do versículo 9 até o versículo 19, em casa você lê para você entender. Veja aqui, ó, nós lemos 8 versículos aonde que mostra a estratégia. Depois nós temos 4 versículos, melhor dizendo, do 20 ao 23, que mostra a ação de Deus. Mas nós temos do versículo 10 até o versículo 19, o inimigo tentando desanimar o povo de Deus. Vocês estão entendendo? O inimigo, ele não para. Então, do versículo 9 ao 19, o inimigo não vai desistir, ele vai tentar te intimidar. A ponto que o rei da Síria, ele pediu que os soldados dele subissem nos muros e ficassem gritando para o povo: o Deus de vocês é fraco, o Deus de vocês não vai livrar vocês. E as cartas que o rei da Síria enviou para Jerusalém dizia assim: Ezequias está mentindo para vocês, porque os outros fizeram a mesma coisa, e eu destruí, eu invadi, e assim vai acontecer com vocês. Olha só, mentira de Satanás. O inimigo não vai prevalecer sobre a sua vida, o inimigo não vai prevalecer sobre as suas economias, sobre o seu negócio, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre os seus filhos, não vai prevalecer.
porque o braço do Senhor está comigo, o braço do Senhor está com você. Aleluia. Diga para o inimigo: ele é mentiroso, ele é mentiroso. Agora, nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, para que você não seja intimidado. E hoje, infelizmente, como eu vejo pessoas dentro da igreja sendo intimidadas. Não deixe o inimigo intimidar você. Não deixe. Sempre quando vier essa dúvida, coloque no seu coração: o meu Deus é maior. Ore ao Senhor: Senhor, toma esse medo, toma cativo esse medo, Senhor. Tira de mim essa dúvida, tira de mim esse medo. Mas não pare de lutar, não pare de guerrear. Não pare, a palavra é para você: seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Porque o que o inimigo está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, o que o inimigo tem mostrado para você é mentira. É mentira. O cenário que ele tem mostrado para você é um cenário mentiroso. Quem pode dar a última palavra, quem pode mostrar o que você vai viver é Deus, não é um inimigo. Creia nisso. Aleluia. Agora, o que nos leva, veja bem, o rei Ezequias, o povo ouviu tudo isso, intimidação, gritos, cartas, fizeram de tudo para intimidar o povo de Deus. Agora, quando nós vamos para o versículo 20, olha a postura aqui, versículo 20: por tudo isso, o rei Ezequias, e quem? E o profeta Isaías, porque foi bem na época, né, que o profeta Isaías ali profetizava. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Olha o que você precisa fazer. Deus não está pedindo para você fazer mais nada, é só você clamar o nome dele. E por que a gente não clama? Será que é por falta de tempo? Será? Ou é porque nós não confiamos? É aquela história, né? Quando algo acontece na sua vida, o que você faz em primeiro lugar? É buscar ajuda fora ou dobrar o seu joelho e orar? O que o rei fez aqui? Ele chama o profeta Isaías. Olha aqui, o pastor Marcos falou: a comunhão, a oração, a juntarmos aqui para orar, para interceder. O que nós fizemos aqui, 15 dias, a igreja orando de madrugada. O que nós fizemos aqui, 21 dias, a igreja em jejum e oração. Para quê? Clamando aos céus. Aí, versículo 21. E o Senhor enviou um anjo. Ah, meu Deus. O sobrenatural vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Espera no Senhor. Gente, é estratégia, é intimidação, mas quando eles se reúnem e clamam ao Senhor, o Senhor enviou um exército para derrotar aquele exército assírio. É isso que aconteceu? É, igreja? Apenas um anjo. Apenas um anjo. Deus, olha só. Aleluia. Deus não só nos dá estratégia. Deus não só nos guarda, como também humilha o inimigo. Veja aqui, versículo 21. E o Senhor enviou um anjo que matou
todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio. Sobrou algum? Não. Aqueles que intimidavam, aqueles que já tinham conquistado cidades e cidades, pensaram que chegariam ali e conquistariam. O inimigo, ele pensa que vai te destruir você. O inimigo pensa que vai conseguir te derrubar, mas não vai, porque nós somos uma igreja que clama a Deus, nós somos uma igreja que ora, uma igreja que guerreia. Aleluia. Vocês estão entendendo o poder que tem a oração, a fidelidade e o nosso compromisso com Deus? Olha aqui, a gente encerra a campanha hoje, mas você não vai deixar de orar, de jejuar. Eu tenho falado para a igreja, não espere a gente criar um movimento de oração, de jejum para você jejuar, para você orar. Não espere isso. Ore, jejue. Quando você sentir, faça um período de jejum e oração. Quando o Espírito Santo despertar você de madrugada, vai, dobre o seu joelho e ore. Pastora Saiba, eu tenho feito isso já há semanas. Ela também. O Espírito Santo desperta de madrugada, vamos lá orar, independente se é campanha ou não. Nós temos que nos revestir. Nós temos que atrair o favor de Deus. Atraia o favor de Deus através do clamor, da oração. Por que o Senhor agiu aqui? Porque eles não ficaram parados, eles buscaram estratégia e agora eles clamam a Deus. E no momento que eles clamam a Deus, Deus envia um anjo e aniquila o inimigo. E assim que o Senhor vai fazer, Ele vai destruir o inimigo que tem assolado a sua vida. Ele vai destruir o inimigo que tem assolado as suas finanças, os seus negócios. O Senhor vai derrotar, em nome de Jesus. E parou por aí? Não. Sabe por quê? Tinha um que zombava do nome de Deus. Tinha um que zombava do nome de Deus. O rei da Síria, Senaqueribe, ele zombava. Ele falava que Deus não é poderoso, que Deus não fazia, que Deus não podia. Ele falava isso. E olha só o que aconteceu. Versículo 21 ainda. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens do combate e todos os líderes oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou. Fala aí, igreja, se retirou. Inimigo. Deus envergonha o nosso inimigo. Aleluia. E este retirou envergonhado para a sua terra. Olha só que terrível. E certo dia, quando ele entra no templo do Deus dele, do Deus que ele confiava, os próprios filhos o mataram à espada. Deus, Ele é amor, mas Deus é justo. Deus é justo. Se nós queremos atrair o favor de Deus, ser guardado por Deus, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Então, meus irmãos, viva o favor de Deus na sua vida. Assim como Ezequias e o povo tiveram o livramento, o cuidado de Deus, assim você terá também. Você confia nessa palavra? Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, mas o Senhor te trouxe aqui nesta manhã
para dizer para você que Ele é um Deus que guerreia por você. Mas você tem que crer nesta palavra, você tem que absorver esta palavra. Olha só, lição de casa. Lição de casa. Leia 2 Crônicas 32. Leia e toma posse da palavra do Senhor na sua vida. Medite na palavra, olhe ao Senhor, guerreie, seja fiel, e a boa mão do Senhor vai repousar sobre você. Amém? Encerramos hoje o nosso jejum, 21 dias. Olha só, eu posso declarar para você: você vai colher frutos, e esses frutos, eles não vão, assim como uma árvore que dá o seu fruto e um tempo ela seca, esperando uma nova temporada. Em nome de Jesus eu falo para você: os frutos não vão cessar, você vai colher. Mas nunca esqueça, o inimigo ele vai tentar te intimidar, ele vai tentar colocar medo no seu coração, mas diga para ele o poder do Deus que você serve. Amém? Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor. Não estou falando isso para você apenas fazer um gesto, não. É para que você agora, no seu espírito, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, mas apenas glorifique e exalte o nome do Senhor nesta manhã, porque é Ele que faz, e Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aleluia. Adore ao Senhor, clame ao nome dEle. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Pai, nós encerramos hoje, Senhor, esse período de oração e jejum. Pai, que o Senhor venha nos fortificar, Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. E eu declaro, Senhor Deus, toda ação do inimigo sobre a igreja ser quebrada agora em nome de Jesus. Toda cilada do inimigo sobre toda a família seja quebrada agora em nome de Jesus. Porque nós temos, Senhor Deus, ao Senhor. Oh, seu inimigo vem com um braço, Senhor Deus, humano, mas nós temos, Senhor, o Senhor que nos leva com a mão direita. Um Deus que luta, que guerreia por nós. Um Deus que nos levanta todos os dias. Um Deus que coloca, Senhor, em nosso coração a certeza que nós levantaremos e caminharemos. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por esses dias, Senhor. As lutas foram grandes. O inimigo investiu, o inimigo tentou fazer-nos parar, Senhor. Mas o Senhor veio com a sua mão, com o seu poder e nos alimentou todos os dias, Senhor. Pai, ao final desse jejum e dessa oração, Senhor, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Tudo que fizemos, tudo é para Ti, Senhor, porque tudo vem de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, alcança cada um, alcança cada família, Senhor. Ministra no coração de cada um, Senhor. Nos faz caminhar com fidelidade, nos faz caminhar com confiança, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos fortalece a cada dia. Oh, Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações, trabalha na nossa mente, Senhor Deus. Oh, Senhor, nós repreendemos toda enfermidade, Senhor. Repreendemos toda cilada do inimigo sobre as nossas vidas, pois o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que trabalha a nosso favor, o Senhor é aquele que não dorme, o Senhor é aquele que guerreia, e por isso nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. Você pode dar um brado aí, você pode dar um brado de vitória, glória a Deus, aleluia. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor aí, você pode glorificar esse nome poderoso, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, aleluia. Você que está nos assistindo aí, receba em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Oh, aleluia.
Aleluia, santo, santo é o teu nome. Aleluia, não sei como está o seu coração, meu irmão, minha irmã, mas o meu está queimando pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que nos guarda. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Continue confiando. Continue glorificando. Continue exaltando a esse Deus que é poderoso. Amém? Que o Senhor te abençoe nessa semana. Que você possa começar a colher os frutos que o Senhor vai dar para você. Nunca desista da caminhada com o Senhor. E se você que está me ouvindo aqui, você que está me vendo, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, faça isso e viva o favor de Deus para a sua vida.